Olá, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Camargo e nós vamos falar sobre o adjunto adverbial e as suas funções na oração, a importância do adjunto adverbial na oração. E para que a gente fale sobre isso, nada mais interessante do que fazermos atividades, utilizando como base algum tipo de texto e trabalhar o termo, o adjunto adverbial, que são os advérbios e locuções adverbiais, dentro da oração, dentro de um texto. Então, nós vamos trabalhar uma sinopse do livro Coração de Tinta, tá? Vamos dar uma lida. Sinopse. O best-seller mundial Coração de Tinta, que deu origem ao filme de mesmo nome, conta a história de Mo. Há muito tempo, ele decidiu nunca mais ler um livro em voz alta. Sua filha, Meg, devoradora de histórias, insiste, mas não consegue fazer com que Mo leia para ela na cama. Meg não entende o motivo da recusa, até que um excêntrico visitante noturno finalmente revela o segredo que explica a proibição. É que Mo tem uma habilidade estranha e incontrolável. Quando lê um texto em voz alta, as palavras tomam vida em sua boca e coisas e seres da história surgem como que por mágica. Este é o começo de uma aventura perigosa, cheia de acontecimentos fantásticos e reviravoltas imprevistas, que vai mudar para sempre a ideia que Meg tem dos livros e suas histórias. Então esta é a sinopse que nós vamos trabalhar sobre o texto, é o texto que nós vamos usar como base, Vamos usar como base para trabalhar os adjuntos adverbiais. Primeiro nós vamos ver aqui, nós já lemos o texto, eu já li o livro, já vi o filme e recomendo. Tá? É um livro maravilhoso que até nos remete a um pouquinho do uso das palavras na nossa vida, como é importante, a gente usar bem as palavras, evitar palavras negativas e assim por diante. Então, o que significa best-seller internacional? Quer dizer que é um livro muito lido e muito vendido, Bateu recordes de venda e de leitura no mundo inteiro. Como a sinopse apresenta a personagem Meg? Que características da personagem a expressão ressalta? Bom, a Meg, ela é uma menina que devora livros, que adora livros, que gosta muito de ler. Tá? Foi o que foi explicado nessa sinopse. Beleza? E agora vamos para o que é importante para nós aqui. Indique o sujeito, o verbo e, como este é um verbo transitivo, o complemento verbal obrigatório da frase. Então, primeiro aqui, vamos só dar uma dica aqui sobre o verbo transitivo, porque verbo transitivo são os verbos que necessitam de uma explicação, de um complemento, para que seu sentido fique entendido, para que o sentido da sua ação seja de fato entendido pelo interlocutor. Por quê? Um verbo transitivo, ele pode deixar outras interpretações ou sem um sentido claro na frase se não houver um complemento. Então, o verbo transitivo é aquele que exige um complemento, porque senão falta informação. Por exemplo, ele comeu. Comeu o quê? Ele precisou. Precisou de quê? Quem come, come alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E esses são verbos transitivos clássicos, tá? Porque quem precisa, precisa de algo. Quem come, come algo. Come alguma coisa. Então, precisam de um complemento. Ele comeu uma maçã, ele precisou de ajuda. Ponto. Então, nós vamos ver aqui nessa oração, há muito tempo ele não lia um livro em voz alta, e ver qual é o sujeito, o verbo e o complemento verbal. Nós já fizemos algumas anotações aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer para achar o sujeito, encontrar o verbo, tá? Há muito tempo ele não lia um livro em voz alta. Eu tenho um verbo, que é o verbo ler, aqui. E eu vou perguntar, quem lia? Quem lia? Ele lia. Ele lia. Se eu tenho ele é o sujeito.
Lia é o verbo. E o que ele lia? Um livro. Um livro é o complemento verbal. Ah, professor, mas e aqui? Esse termo há muito tempo, não em voz alta. Vamos falar sobre eles agora. Tá? Há muito tempo, ele não lia um livro em voz alta. Esses termos são adjuntos adverbiais. Por que são adjuntos adverbiais? Porque eles estão se referindo ao verbo. Vamos botar aqui essa cor aqui, verde. Eles estão se referindo ao verbo lia. Tá? Então aqui, ele não lia. Há muito tempo lia. Em voz alta lia. Todos eles estão complementando o sentido, acrescentando uma circunstância ao verbo ler. E quando se eu tiro esses termos, se eu retiro esses termos da oração, se eu retirei, eu mudo o sentido. Mudo completamente. Se eu tiro o não, eu mudo completamente o sentido. Ele lia um livro, ele não lia um livro. Eu simplesmente, numa frase afirmativa, vira negativa quando eu coloco não. Eu nego a informação. Tá? Em voz alta, acrescenta um sentido, enriquece a informação, que é o modo como ele está lendo. Há muito tempo enriquece, é uma ferramenta que enriquece a comunicação. Essas são funções extremamente importantes dos adjuntos adverbiais. Acrescentam circunstâncias, acrescentam informações, enriquecendo o conteúdo. Viram como é importante? Nós temos os termos essenciais da oração, que são o sujeito e predicado. Tá? Ele, sujeito, lia um livro, predicado. E temos os termos acessórios, que são os adjuntos adverbiais ali. Mas eles são termos acessórios, mas são aqueles acessórios de luxo, né? Que acrescentam um significado, sentido, circunstâncias importantes e relevantes para a informação. Tá? Muito importante isso. O termo da oração que exprime circunstância é o adjunto adverbial. Então, nessa oração aqui, Meg não entende o motivo da recusa. O não simplesmente modifica todo o sentido da oração. E aqui eu vou ter as circunstâncias, né? Há muito tempo é uma circunstância de tempo, não uma circunstância de negação, em voz alta, uma circunstância de modo. E essas informações e o conhecimento dessas circunstâncias que os advérbios e locuções adverbiais acrescentam nas orações facilitam muito a interpretação textual. A palavra que elas estão se referindo é justamente a palavra lia, que é o verbo. E que classe gramatical tem essa palavra? Essas palavras são aqui locuções adverbiais, né? E um advérbio. Beleza? Então, é importante eu conhecer as funções das palavras, né? A classificação das palavras, das classes de palavras e as funções delas dentro das orações. Advérbios e locuções adverbiais são adjuntos adverbiais, que acrescentam circunstâncias de sentido às palavras. Tá? Então, aqui eu vou ter um outro texto, tá? Na barriga, conversando com o neném que vai chegar. Isso aqui é um texto do livro, é um trecho do livro Fala Sério, Mãe, que é também uma boa leitura. Tá? Então, eu vou ter aqui algumas informações importantes, porque dentro do texto eu tive adjuntos adverbiais destacados. Tá? E os adjuntos adverbiais são termos que indicam circunstâncias e, como são advérbios ou locuções adverbiais, podem ser formados por mais de uma palavra. Quando eu me refiro à locução adverbial, depois do parto dessa região, na academia, em silêncio, a partir do 7º mês, são locuções adverbiais. Por quê?
porque são formadas, acrescentam circunstâncias e são formadas por duas ou mais palavras. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Então, vamos ver quais são as circunstâncias que esses advérbios e locuções adverbiais, que são adjuntos adverbiais na oração, acrescentam. Já indica tempo, mais indica intensidade, não indica a negação, quase intensidade, a partir do 7º mês, tempo, em silêncio, modo, na academia, lugar, dessa região, desculpa, lugar, depois do parto, tempo. Tá? São informações importantes para que a gente perceba as circunstâncias utilizadas pelas adjuntos adverbiais. E aqui, completando as frases, acrescentando a circunstância entre parênteses aqui. Então, nada disso realmente importa muito. Intensidade. Juro que vou fazer tudo com excelência, né? Modo, com excelência, modo. Com felicidade, com animação. O cientista apresentou detalhes de sua descoberta, tempo, ontem, acrescenta tempo. Foram encontrados fósseis, lugar, no quintal, é um lugar. Chegarei no horário agendado, certamente, com certeza, que é a afirmação. Né? Chegarei de fato ao lugar agendado. Tá? Então, são palavras e advérbios e locuções adverbiais que são adjuntos adverbiais que acrescentaram essas circunstâncias e foram colocados aí. Tá? Lembrando que as respostas são pessoais. Né? A gente pode utilizar a tabela da aula anterior que fala sobre os advérbios e locuções adverbiais para escolher outras locuções ou outros advérbios, tá? Que indiquem as mesmas circunstâncias. Então, analise o título Fala Sério Mãe, tá? O que o termo mãe indica? Indica, né, a pessoa para quem se fala. E é possível saber quem é o emissor, ou seja, quem fala? Claro que é. Se eu digo fala sério, mãe, é um filho ou uma filha de alguém, né? E é correto afirmar que sério está relacionado à forma verbal fala. Olha aqui, ó. Vamos colocar ali um destaque. Sério está se referindo à forma fala, tá? Porque é um modo como se fala. Então, sério é um advérbio porque se refere a um verbo. Isso é extremamente importante. Quando a palavra se refere a um verbo, é um advérbio. Quando se refere a um substantivo, um adjetivo. Tá? Então, aqui, o adjetivo relaciona-se a substantivos. O advérbio relaciona-se a verbos, adjetivos ou outros advérbios. Então, o que significa a expressão fala sério? É uma expressão que indica assim, como assim, né? Pô, para com isso, né? Estou contrariado, né? Fala sério, não me tira para bobo, né? É uma gíria, uma expressão da juventude. E aqui, que ideias você faz de um livro com esse título? Confissões de um garoto tímido, nerd e ligeiramente apaixonado. Quando a gente vê esse título, Confissões de um garoto tímido, nerd e ligeiramente apaixonado, eu estou entendendo que o livro vai falar de um menino que vai confessar para as pessoas as coisas da sua vida. E ele é um cara tímido, é um cara que se considera nerd, é um cara que está meio que apaixonado por alguém. E ele vai falar sobre isso tudo, né? Tudo isso a gente tira do texto, que é o título, né? Que aparece na capa do livro. No título há 3 adjetivos qualificando o substantivo. E esses 3 adjetivos são tímido, nerd e apaixonado. Tá? E eles se referem a situações transitórias do indivíduo. Porque o cara pode deixar de ser tímido, pode deixar de ser nerd pode deixar de estar apaixonado.
Então são situações transitórias. E por que a palavra ligeiramente está entre parênteses? Porque quer dizer que ele está meio apaixonado, tá? Ele não está tão apaixonado assim. Então o parênteses foi para dar ênfase a uma circunstância que não é tão importante, tão relevante assim. E ligeiramente, que é um advérbio, né, está se referindo a apaixonado, tá? Então, esse advérbio indica a intensidade, porque ele está meio apaixonado, ligeiramente apaixonado. Ele não está muito apaixonado, tá? Então, com essa reflexão, a gente termina a exposição de hoje, mas deixando claro que os advérbios e locuções adverbiais, que vão ter função de adjunto adverbial na oração, são muito importantes para construir significado, para acrescentar circunstâncias, enriquecendo o texto. Beleza? Até a próxima aula.